E o tema da minha mensagem é: abrace o processo. E eu literalmente abracei o processo a hora que eu estava montando essa palavra. Em um dos pontos, na hora que eu estava montando, eu abri um vídeo de um pastor e o pastor falou comigo. Na verdade, Deus usou o pastor para falar comigo. E ele disse: nós temos tanta informação, você tem tanto acesso a pessoa, a pastores, e pastores de excelente nível, de excelente background, mas por conta disso, muitas vezes nós não queremos ter a revelação direta dele. Nós buscamos a revelação através de profetas, através de pastores. E aí então o Senhor, e aí ele continua no vídeo falando: é tempo de você fechar a porta do seu quarto, fechar o seu ouvido e escutar aquilo que Deus tem para você. E aí então eu comecei a desenvolver essa mensagem, eu comecei a trabalhar nessa mensagem, e Deus foi direcionando de um jeito, e eu falei com o Lucas Wagner e com outras pessoas que eu compartilhei essa mensagem, que foi a mensagem que eu mais gostei de montar. Então estou muito animado. Eu mais gostei de montar essa mensagem porque ela não fala para um público específico, embora toda a palavra de Deus ela consiga abranger todos, né? Mas essa palavra faz parte das nossas vidas e ela pode transformar a sua vida dependendo da forma como você vai recebê-la. Então, antes de começar, eu queria pedir mais uma vez vocês se colocassem em pé, para que nós possamos orar juntos. Amém? Você pode fechar os seus olhos, por favor? Senhor Deus Pai, eu te agradeço em primeiro lugar pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui neste lugar falando com tantas pessoas, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu para um período determinado, Pai, para levar a Tua palavra e que a Tua palavra gere salvação, Senhor. Por isso eu peço, Pai, que não seja a minha confiança, Pai, não seja na minha capacidade, mas seja através do Teu Espírito Santo. Senhor, eu sem a Tua presença aqui não sou nada. Eu posso dominar, Senhor, aquilo que eu vou falar hoje, mas se não vier do Senhor não gerará transformação, não gerará cura, Senhor. Eu preciso que o Senhor me use, Deus. Por isso eu peço, Pai, que haja uma linha de raciocínios, que haja continuidade no pensamento, e que o Senhor toque no coração de cada um aqui, Deus. Eu preciso demais do Senhor. Abençoe o nosso tempo em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, pode sentar. Vamos começar. Ai, Jesus, dá até medo de sentar aqui. Vocês não me veem aí, mas só ouçam. Quando a gente fala a respeito de música, música é sentimento, não é verdade? Então vocês não precisam me ver atrás do piano, só ouçam. Por favor, não dê risada. Desconcentra o moço do piano. Ah, essa daqui, Léo? É, né? A outra? Ah, Jesus. Vamos lá. Seguinte, gente, vou tocar uma música aqui que eu tenho estudado. Espero que Deus fale ao coração de vocês. Tem alguém rindo não, né? Tá, glória a Deus. Qual é a música? Quantas notas? Né? Vamos lá, ó. Aê! Eu vou chamar o Léo agora aqui, que é o pianista da igreja. Léo, chega aí. E eu vou pedir para ele tocar exatamente a mesma música. Então vocês vão entender a diferença, né? De quem manja e quem não manja. Vai lá, Léo. Toca aí, Léo. Mas assim, eu quero que você coloque o máximo de nota que você puder, que seja uma coisa robusta esse momento. Vai lá, vai. A mesma música. Não, tá bom, você já me humilhou já. Isso tem absolutamente tudo a ver com aquilo que eu vou dizer hoje. Segura aqui, Léo. Léo, quanto tempo faz que você estuda piano?
23 anos. Eu comecei acho que 15 minutos antes do culto. 23 anos. Você gasta mais ou menos quantas horas por semana? Porque eu sei que seu trabalho é isso, é dar aula, é tocar, é fazer casamento, é estar aqui na igreja. Quantas horas mais ou menos por semana você gasta tocando? ...50 horas por semana. Vamos aplaudir o Léo. Obrigado, Léo. Obrigado, irmão. Mas é exatamente isso que eu quero falar para vocês, porque vocês conseguiram notar a diferença, não é verdade? Ela é nítida, ela é clara. Mas por quê? Porque ele estuda há 23 anos e eu estudo há 15 minutos, 10 minutos. Nem dá para considerar isso um estudo. E aqui eu começo a minha mensagem dizendo que as pessoas querem o prêmio, elas querem tocar, mas elas não querem viver o processo de aprendizado. As pessoas elas querem chegar no objetivo, mas elas não querem fazer a caminhada. As pessoas querem chegar ao fim da maratona, mas não querem correr a maratona. Processo. Repita comigo, processo. Todo mundo na vida espera por algo. Quantos aqui estão esperando por alguma coisa? A Carol estava esperando há uns 3 anos o Lucas pedir ela em casamento. Deixa eu falar. Tem solteiro aqui? Eita, você viu que até gritaram ali? Deu! Solteiro eu? Levanta a mão se você está solteiro. Dá uma olhada do lado aí, gente. Não é em nome do amor, mas tudo pode acontecer. Mas nós vivemos espera nas nossas vidas. As pessoas esperam por promoções no trabalho. Pessoas esperam por revelação de Deus. Pessoas esperam por tudo, esperam para entrar na igreja. Nós esperamos em filas. Quantas grávidas nós temos aqui hoje? Nós temos uma grávida. Tem mais gente grávida aí? Gente, a palavra diz: sede fecundos, multiplicai-vos. Mas a espera, muitas vezes, porque assim, a Érica ficou grávida 2 vezes, eu posso falar que ela teve 2 gestações completas, nós tivemos, e é muito doido essa espera, porque no começo a mulher, ela tá lá, ela tá feliz da vida, eu tô grávida, não sei o que lá, e daqui a pouco começam os hormônios a mexer tudo, e aí ela começa a chorar por nada. Ela vê uma formiga na rua amassada, ela chora, ela vê um sapo, ela chora, e aí então com 3 meses você já vê a postura diferente. Não tem nem barriga, né? Já está lá. Então ela fica feliz no segundo trimestre mais tranquilo, onde a mulher está mais feliz, já passou a tensão da perda do bebê, né, dos 3 primeiros meses, e ela fica feliz, e aí chega no último, ela quer que o bebê saia de qualquer jeito. Eu lembro que eu perguntava para a Érica, já perto das 40 semanas, e aí, vai nascer? Ela olhava para mim e falava: sério que você está me perguntando isso? É lógico que vai nascer, mas eu não controlo, eu não vai, sai daí, John, vai. As pessoas esperam, e o que muitas vezes as pessoas não entendem é que a espera faz parte do processo, e o processo do tempo forja muitas coisas em nossas vidas. Processo. Abrace o processo, viva o processo. Durante o processo nós lidamos com vários sentimentos, né? Grávidas ou grávida, nós lidamos com a alegria, com o êxtase, com a ansiedade da chegada, mas também lidamos com sentimentos frustrantes, como ansiedade, como medo, como solidão. A espera, ela gera muitas coisas diferentes em nossas vidas. Ao mesmo tempo que nós estamos felizes, nós estamos tristes. Ao mesmo tempo que nós estamos corajosos, nós temos medo. Ao mesmo tempo que nós nos abraçamos, nós nos sentimos abraçados pelo mundo, nós nos sentimos sozinhos. Mas hoje eu vou te mostrar que a espera faz parte do processo. E o processo é fundamental para que sejamos transformados em várias áreas. Porque Deus não te apresenta em público. E aqui eu quero que você preste atenção. Deus não vai te levantar de forma pública se Ele não trabalhar com você no particular. Amém? Eu vou repetir. Deus não vai te levantar em público se você não for trabalhado no particular. No privado, você e Ele, no tete a tete. Todo mundo sabe que eu morei 4 anos quase nos Estados Unidos.
E as pessoas muitas vezes olham e falam, foi tranquilo, foi um tempo gostoso, que você viveu bem, realmente foram anos maravilhosos. Mas esse processo, a completude desse processo, poucas pessoas acompanharam. Talvez você não saiba, mas durante esse processo, enquanto eu estava lá, eu tinha muita saudade daqui. Eu tinha saudade a ponto de querer estar aqui, de querer voltar, de estar junto, de sentir o calor da igreja, de estar perto de vocês. Mas eu entendia que para eu estar aqui de volta eu precisava passar por esse processo. E esse processo consistia em gastar tempo com Deus e buscar intimidade com Ele. Então por cerca de 2-3 anos eu tinha uma vida com Deus que mudou a minha história para sempre. Eu tinha um tempo de estudo diário de 8 horas pelo menos. 8 horas estudando, um menino que pegava a recuperação de todas as matérias. O meu GPA, a minha nota média, somando todas, foi 9.2. Porque eu abracei o processo, porque eu estava lá com vontade de voltar, mas eu entendia que eu precisava me dedicar para aquela temporada da minha vida. Então em 2 anos eu li 48 livros. As pessoas perguntam para mim, quantos livros você leu antes, né, quando você estava aqui no Brasil? Gente, com muita sinceridade, eu acho que eu li menos de 8 livros na minha vida. Eu nem gibi eu gostava de ler. A única coisa que eu gostava de ler era a revista Lance, que falava de esporte, e ainda assim eu só lia a parte do Corinthians. O resto eu pulava. O processo me trouxe para onde eu estou hoje. O processo me deu bagagem para eu falar com vocês. O processo me trouxe autoridade para falar e aconselhar jovens. O processo mudou a minha vida. Mas se eu estivesse lá e tivesse com tanta ansiedade, não prestasse atenção e não vivesse de uma forma intensa esse processo, com certeza eu ia perder alguma parte disso. Com certeza eu ia perder o foco em algum ponto disso. Isso seria crucial, ou indispensável, ou fundamental, para me trazer onde eu estou hoje. Amém? Quando eu estava pensando nessa história, eu falei, eu vou falar sobre quem? Né? Antes de eu ver a pregação e tal, do pastor que falou muito comigo, e aí Deus falou no meu coração, José, estude sobre José. Então aqui eu vou resumir para vocês um pouco a história de José. José tinha 17 anos, filho da velhice de Jacó. Quantos aqui tem filho de 17 anos? A molecada de 17 anos é insuportável, gente. Eles acham que eles sabem de tudo, de tudo. Às vezes eu acho que o Enzo está andando demais com essa galera. Outro dia eu conversando com o Enzo, eu falei, para de argumentar, você não sabe de nada, você tem 7 anos. Ele, eu tenho a minha própria opinião. Aí eu falei, DNA da Eric e do Lamartine. Mas José tinha 17 anos, era o filho da velhice de Jacó, era o filho amado da esposa amada. Então a Bíblia diz que Jacó costurou uma túnica para ele, uma roupa deslumbrante para ele. E todos os seus irmãos sabiam que José era o filho amado. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Ela diz, José era o filho amado, era o filho da velhice de Jacó. Eu fico imaginando José. Esse moleque devia ser insuportável. Sem brincadeira, sem piada. Você pensa que os próprios irmãos o odiavam. E assim, não era um irmão que não gostava dele. A Bíblia, antes de dizer que os irmãos tinham ciúmes e inveja dele, ela é clara e diz que eles odiavam José. Então, você ser odiado por um irmão, você pode até pensar, esse meu irmão é maluco, tem problema, me odeia. Mas por 11 ou por 10... o problema não são os irmãos, o problema é você. Então José era odiado pelos irmãos e ele devia ser tão irritante que um dia ele conta um sonho que ele teve. Ele diz assim para os irmãos dele, seguinte, brothers, eu sonhei que nós estávamos no campo e aí cada um tinha um feixe na mão e nós estávamos lá e de repente o meu feixe ficou em pé e de vocês, ó, se curvaram diante do meu feixe. Se é meu irmão, eu já subo na voadora.
Tá achando que você é quem, moleque? Mais novo que eu e tirando uma da minha cara. Mas ele não parou aí, ele diz assim: eu tive um outro sonho também. E eu imagino Jacó olhando aquilo e falando: fica quieto, José, fica quieto, paciência. E ele diz assim: eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Naquela reunião estava José, a sua mãe, aliás, José, né? Tinha Jacó, o pai dele, a sua mãe e os 11 irmãos, e ele contou aquilo. Eu via o sol, eu via a lua, eu via as 11 estrelas se inclinando diante de mim, a ponto do seu pai falar para ele: você está maluco, José? Você está achando que eu e sua mãe vamos nos prostrar diante de você? Só que tinha uma diferença: Jacó amava José enquanto seus irmãos odiavam. Então Jacó guardou aquilo no coração, enquanto os seus irmãos continuavam odiando ele, muito por conta da inveja. Mas aconteceu que a vida foi seguindo, e Jacó um dia fala para José: José, vai ver seus irmãos que foram para Siquém. Vai lá, eles foram apacentar, vai lá dar uma olhada, ver se está tudo bem. José vai. Chegando em Siquém, José não acha eles, encontra uma outra pessoa que encaminha eles para o lugar certo onde os irmãos estavam. E ele chegando até onde os irmãos estavam, os irmãos olham e tramam contra José e dizem: já sei, vamos matar José. Esse moleque é muito chato, é muito petulante, é muito arrogante, vamos matar José. Então Rúben, um dos irmãos, disse assim: nós não podemos matar José, não vamos matar José, vamos pegar José, vamos jogar na cisterna, deixa ele lá, mas a gente não mata, não vai ter o sangue dele nas nossas mãos. Então eles fizeram isso, jogaram José na cisterna e deixaram lá. Judá, vendo aquilo, pensou assim: cara, a gente não vai matar José, vai deixar ele aí, vamos pelo menos fazer um dinheiro. E ele viu uma caravana de compradores midianitas passando perto, e ele decide então vender José, e José é vendido para essa caravana de compradores midianitas. Judá teve uma vida bem complicada. Se você quer ler, você pode ler lá em Gênesis 38, tem toda a história de Judá. Seguindo a história, José é vendido para essa caravana de midianitas. Chegando no Egito, ele é vendido para Potifar, que é o oficial da guarda. E aqui começa o processo de transformação na vida do José. Vocês estão prontos? Todos aqui entenderam um pouco a história de José? Eu contei para chegarmos aonde nós estamos agora, para você entender o processo que José passou. Meu primeiro ponto: Deus prepara a nossa identidade no processo. Será que você pode repetir comigo? Deus prepara a nossa identidade no processo. Eu queria que você visse, se você não tiver sua Bíblia aqui, Gênesis 39, versículo de 2 a 4. Diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, encontrou José mercê, que é favor, misericórdia, graça, perante ele, a quem servia. Ele pôs por os mordomos de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. José, o filho amado, o filho querido, o filho especial, o filho mais importante, o filho mais desejado, o filho mimado, de filho se torna mordomo. Mordomo, muitas vezes nós temos o olhar de uma coisa mais pejorativa, de um servo, de algo que faz, uma pessoa que faz um trabalho pesado, e o mordomo, ele cuidava de tudo da casa das pessoas, e ainda cuida que eu não tenho mordomo, eu nem sei se existe essa profissão hoje, mas José se torna mordomo. E olha como Deus começa a trabalhar na identidade de José aqui, porque de arrogante que ele era, ele teve que se tornar uma pessoa humilde, e começar a escutar ordens, e começar a obedecer mandamentos. Ele na casa dos seus pais provavelmente só obedecia a Jacó. Ali ele tinha que obedecer Potifar, e a esposa de Potifar, e as pessoas que estavam em volta. Ele passa de arrogante para uma pessoa humilde, porque sem humildade você não consegue escutar nada. E humildade, deixa eu te falar uma coisa, humildade não é você abrir o vidro para falar com uma pessoa desconhecida. Humildade não é você dar esmola. Isso é sinal de cristianismo, é sinal de amar o próximo. Humildade é você servir, é você se colocar em uma posição inferior, mesmo
tendo a possibilidade de estar numa posição superior. Amém? José, de um mais amado para mais um funcionário, embora Deus mostra claramente na palavra que ele tinha um favor. Deus sempre prepara a nossa identidade no processo. Mas está falando de José, quantas pessoas mais tiveram sua identidade preparada? Quem é que lembra de Paulo? Apóstolo Paulo. A Bíblia relata que Paulo estava indo para Damasco, e no caminho a Damasco tem um encontro com Jesus, e depois desse encontro, todo mundo sabe a história, ele vai para Damasco, ele fica cego, depois é curado, as escamas caem dos seus olhos, então ele vai para a Arábia ficar 3 anos recluso, estudando. E nesse tempo dos 3 anos, Deus preparou a identidade de Paulo, porque Paulo entra nesse período como um perseguidor, terrorista, matador de cristão, e sai como uma pessoa completamente apaixonada pelo Evangelho, perseguido e disposto a morrer por aquilo que ele ia contra. Vocês percebem como Deus mudou o processo? A Bíblia não é tão clara, né, quando ela diz essa história de Paulo. Ela não tem muitos versículos que contam esses 3 anos na Arábia, mas 3 anos são 3 anos. É um período de tempo onde Deus trabalhou demais na identidade de Paulo. Jesus teve a sua identidade trabalhada no processo. Jesus só assumiu o seu ministério 30 anos depois do seu nascimento. Ele viu tantas coisas, até que ele é batizado por João Batista e o seu ministério começa. A identidade, Deus Pai preparou a identidade do Deus Filho para que ele pudesse salvar o mundo, para que ele fosse o salvador da humanidade. Mesmo Jesus sendo perfeito, a sua identidade foi trabalhada. Amém? Antes que Deus te levante para que você faça qualquer atividade, Ele quer preparar a sua identidade. Será que você entendeu isso que eu disse? Antes que você seja levantado para tocar em um ministério, para pregar aqui em cima, para falar com pessoas, para aconselhar, para fazer qualquer atividade, Ele precisa e quer trabalhar na sua identidade. Amém? Glória a Deus. Para conseguir ter nossa identidade preparada no processo, nós precisamos dar liberdade para Deus agir. Com certeza, aqueles 3 anos de Paulo, ele teve liberdade Deus encontrou liberdade para agir. E aqui o que eu quero te falar é que muitas vezes durante o processo, nós decidimos andar por conta própria. Nós decidimos caminhar do nosso próprio jeito. E eu quero te dizer uma coisa, que Deus não divide o holofote dele com ninguém. A glória é dele. A glória é dele. Então, se você acredita que a sua capacidade, que o seu intelecto é que traz a provisão para a sua vida, ele não vai ser o seu provedor. Se você acredita que o álcool é aquilo que pode te trazer a paz, ele não vai ser a paz na sua vida, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Amém? Glória a Deus. Meu segundo ponto: Deus prepara a nossa perseverança durante o processo. E aqui é um tema que eu vou ir um pouco mais a fundo, porque perseverança é uma coisa que não é muito encontrada nos dias atuais. Mas vamos seguindo. José estava lá trabalhando na casa de Potifar, ele já era um funcionário mordomo muito consagrado, até que a Bíblia conta que José era uma pessoa muito bem apessoada, ele devia ser muito bonito mesmo, um pouquinho mais bonito que eu, talvez. José era bem mais bonito do que eu, com certeza, mas a esposa de Potifar começou a se engraçar com ele, queria ter relações com ele. José um dia disse para ela: "Você está maluca? Eu jamais poderia fazer isso contra o meu Senhor e pecar contra Deus." Aqui é o ponto, pecar contra Deus. Porque muitas vezes nós estamos diante do processo, vivendo o processo, e a última coisa que nós nos importamos é com Deus. Porque nós queremos sim viver da nossa forma. Muitas vezes nós não queremos decepcionar pessoas, mas não nos importamos com o que Deus pensa. Então José fala: eu não poderia pecar contra o meu Senhor, eu não poderia fazer isso contra o meu Senhor, tamanha maldade contra o meu Senhor, e não poderia pecar contra Deus. José entendeu o seu processo, mas a esposa de Potifar era persistente, e continuou persistindo, e tentando todos os dias, e José não cedia. Continuava se esquivando, continuava fugindo dela. Acontece
que um dia ela tenta agarrar José, e José consegue se desvencilhar, mas ela fica com parte da roupa de José. Então ela pega a roupa e fala assim: tá vendo aquele rapaz? Ele tentou me agarrar, ele tentou ter relações comigo. E ela conta isso para Potifar, e Potifar, como marido, obviamente ficou irado, ficou enfurecido e mandou José para a prisão. Eu acho que até Potifar foi bem bonzinho. Pensa você, a sua esposa dizendo que um homem tentou agarrá-la. Chegando na prisão onde estavam outras pessoas do governo, do reino, pessoas que serviam, José começa a ser levantado. Olha só o processo, de novo, José sendo injustiçado. José foi vendido pelos irmãos, depois foi jogado, acusado por algo que ele não cometeu. Então ele na prisão começa a se destacar das pessoas, e ele começa a ter muita liberdade dentro da prisão. Acontece que o copeiro teve um sonho, e José revela o sonho para o copeiro. Mais do que ele diz assim para o copeiro, Gênesis 40, versículo 14 e 15: porém lembra-te de mim. Isso aqui é José dizendo para o copeiro logo após ter interpretado o sonho, tá? Lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejais bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me puserem nessa masmorra. O sonho do copeiro, José interpreta que ele seria restituído, e o sonho do padeiro é que o padeiro seria morto. E acontece exatamente como José sonhou: o copeiro é restituído e o padeiro morre. E olha o que está escrito lá em Gênesis 40, 23: o copeiro-chefe todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Pensa que frustrante, cara. Você faz alguma coisa e você diz: lembra de mim. É um simples pedido. Eu vou interpretar o seu sonho, mas eu vou te fazer um pedido muito simples: lembra-te de mim quando você estiver diante de Faraó. Então, você cumpre a sua parte do acordo, você revela o sonho, e a outra parte do acordo não acontece, falha. Quantos aqui já tiveram esse tipo de sentimento de frustração por uma pessoa não cumprir algo que foi falado? Acho que só eu. Não, mais gente. Aí, obrigado. E José ficou por mais 2 anos na prisão. Mais 2 anos na prisão, José ficou. A luta, ela gera perseverança, gente. Porque sem luta não tem perseverança. Se você não tiver nenhuma tribulação, você não tem com que perseverar. Você não tem esperança de que aquilo possa melhorar. A luta, ela gera perseverança. Amém? Jesus perseverou no caminho da cruz. Nós estivemos em Israel ano passado e nós fizemos a Via Dolorosa. É um caminho, cara, é longe, né? Você imagina Jesus tendo sido açoitado a noite inteira, tendo sido humilhado, com as feridas abertas, fraco, sem ter comido, e ele perseverou no caminho porque ele entendia o propósito que ele tinha. Ele entendia o que ele tinha que cumprir, ele entendia aonde ele tinha que chegar. Paulo perseverou. Paulo, de perseguidor, terrorista, matador de crente, ele perseverou quando teve a sua identidade transformada e entendeu que o processo que ele tinha que viver, precisava viver através de perseverança. Paulo, que naufragou 3 vezes, que foi picado por cobra, que foi espancado, perseverou. Nós estávamos conversando, existe uma passagem em Atos que conta que Paulo foi espancado e jogado para fora do templo. Quando ele acordou, pegou a memória novamente, ao invés de ele fugir, ele não, falou: vou para lá de novo. Voltou para o mesmo lugar onde ele tinha apanhado, para falar do Evangelho. Paulo perseverou, Jesus perseverou, José perseverou. E aqui eu falo para essa geração que desiste por qualquer coisa. A minha geração principalmente, é uma geração que na primeira dificuldade decide não fazer mais. É uma geração que antes de consultar a Deus, toma as decisões e depois vai buscar a Deus para que Ele resolva o problema que aconteceu por conta dessa decisão errada. Nós precisamos completar aquilo que nós começamos. Não se desiste de um casamento pelo primeiro problema, pelo 10º problema. Não se desiste de um casamento. Não se desiste de um filho pelo primeiro desapontamento que você teve com ele, pela primeira mentira que ele contou. Não dá para desistir. Olha o que Paulo fala.
Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Esperança, a perseverança produz esperança. É muito fácil pensar aqui em alguém doente, em alguém com câncer. Essa pessoa, ela faz o tratamento na expectativa de que ela seja curada. Ela tem a fé de que ela vai perseverar nesse processo de quimioterapia, de radioterapia, e que então quando ela chegar ao fim, ela vai ter a cura dela. É a esperança que move uma pessoa num tratamento, a vontade de não desistir. Alô, geração, não desista da sua faculdade porque está difícil. Não desista de vir para a igreja, isso aqui é para todos. Não desista de vir para a igreja se o pastor falou algo que te confrontou. Não desista de se relacionar com pessoas porque você se decepcionou com alguém. Não desista de buscar Deus porque você ouviu um não dele. Não é uma palavra muito poderosa. Você sabia que nós falamos não pelo menos 3 em toda a nossa vida, 3 vezes mais do que a palavra sim? Não, ela te traz limite. O não, ele te coloca dentro de um ambiente seguro, se bem utilizado, que tem pessoas que utilizam o não de uma forma muito errada. Amém? Nós não podemos desistir na dificuldade, gente. A perseverança, ela é o combustível dos vencedores. Você pode repetir comigo? A perseverança é o combustível dos vencedores. Olha que interessante, quem aqui conhece o Cafu? Lateral direito da seleção, não pessoalmente, né? Lógico, pela televisão, eu também não conheço ele pessoalmente. Outro dia ele me convidou para jantar e eu falei, estou meio ocupado. Brincadeira. O Cafu foi dispensado 8 vezes antes de se tornar um jogador profissional. 8 vezes. Sabe o Michael Jordan, que na opinião de muitos, se não da maioria, se não de todos, é o melhor jogador de basquete que já existiu? Vocês sabiam que ele foi dispensado de um time de basquete da escola? Eu não estou falando de um time da NBA, estou falando de um time de basquete da escola. Michael Jordan foi dispensado. Charlie Chaplin foi quase demitido no seu primeiro filme. Isso, palavra do próprio diretor que produziu o trabalho dele. As pinturas de Monet, que hoje são vendidas por milhões e milhões de dólares, demoraram anos e anos para engrenarem. Só quando ele tinha 39 anos as pinturas começaram a ser vendidas. Bill Gates, dono da Microsoft, quebrou. Sabia, gente? Quem aqui é funcionário que já faliu, já quebrou? Amém? Eu sei que Deus pode restituir, que Deus quer restituir, que Deus vai restituir. Mas persevere. Amém? Agora o mais interessante dessa pesquisa que eu fiz, Walt Disney foi demitido de um jornal de Kansas City por não ser considerado criativo. Cara, o Walt Disney não é criativo. Todas essas pessoas têm em comum o sucesso, certo? Todos são bem-sucedidos. Michael Jordan, Cafu, Monet, Bill Gates, Walt Disney. Todos são bem-sucedidos, mas todos têm uma coisa em comum. Todos perseveraram. Todos perseveraram. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e falar assim: persevere. Persevere. Meu terceiro ponto: Deus prepara o nosso caráter do processo. Então vamos só recapitular. Primeiro ponto, Deus trabalha a nossa identidade no processo. Segundo ponto, Deus prepara a nossa perseverança no processo. Terceiro ponto, Deus prepara o nosso caráter no processo. Amém? Continuando na história de José. José fica por mais 2 anos na prisão e Faraó tem um sonho. E ninguém conseguia interpretar esse sonho. Então o copeiro, lembrei. Cara, 2 anos se passaram, eu lembrei aqui, desculpa aí, Faraó. Tem um cara lá na cadeia, lá na prisão, que interpretou meu sonho e foi exatamente como aconteceu. Acho que ele pode interpretar o seu também. O Faraó fala: chama esse rapaz para cá e traz ele para cá. Então José vai até Faraó
interpreta o sonho de Faraó, e Faraó fica tão impressionado que o torna e o faz governador do Egito. 13 anos se passaram desde que José é vendido até a sua ascensão como governador do Egito. Eu quero ler o que está escrito em Gênesis 41 a 44. Isso aqui, Faraó dizendo para José: disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. José já não era mais aquele menino mimado, inexperiente, arrogante. E por conta da perseverança, José de prisioneiro se torna um governador. Deus preparou o caráter de José naquela cela, até mesmo naquela cisterna, na casa de Potifar. Deus preparou tudo na vida de José para que ele chegasse onde ele chegou, para que ele conseguisse atingir o objetivo dele, para que ele conseguisse atingir o propósito dele, não é verdade? Todos nós passamos por fases nas nossas vidas que nós ficamos um pouco mais reclusos e as coisas parecem não acontecer. Você fala: cara, eu estou numa inércia, eu não sei aonde eu faço, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei para onde eu tenho que ir. E o que Deus te diz hoje é: acalma, abrace o processo e viva o processo de uma forma intensa, que você vai chegar onde eu quero que você chegue. Nós expomos tanto a nossa vida em redes sociais, nós queremos seguidores. Eu fui com o Lucas para essa conferência nos Estados Unidos, fui para uma sala lá onde me colocaram, uma sala VIP, embora eu não fosse VIP, mas me colocaram nessa sala, e as pessoas comentando era assim, cara, eles nem perguntavam da igreja, de verdade, era assim: tudo bem, qual é o seu nome? Ramon. Você tem Instagram? Sério que você está me perguntando isso? Eu sou pastor, querido, tudo bem? Prazer, pastor da Palavra Viva. E aí eu fui ver que essas pessoas que me perguntavam, tinham lá, sei lá, 40, 60 mil seguidores, e eu com os meus 1.600 e tanto, sabe? As pessoas, elas querem a exposição, mas elas não querem viver o processo. As pessoas querem ser levantadas, mas elas não querem viver o processo. Eu amo tanto os meus filhos, o Enzo. Por exemplo, o Enzo, ele está numa fase que ele só quer jogar futebol. Ontem nós fomos para um lugar, uma fazendinha, né, que tinha muito animal. Quem viu o vídeo aí da Érica no Instagram? Meu filho mexendo lá no negócio, o John, a Érica achou que era barra, era xixi da vaca. E o John e o Enzo passou, cara, a gente ficou lá a tarde inteira, o Enzo passou 2h30 jogando futebol. Por que eu estou te contando isso? Porque eu amo meu filho, eu jamais colocaria o Enzo para jogar futebol com meninos de 12 anos, porque ele tem 6, vai fazer 7. Porque se eu pulo esse processo, eu frustro o meu filho. Eu coloco ele numa situação que ele pode se machucar. Eu coloco ele numa situação onde ele pode se frustrar e nunca mais querer jogar futebol, porque obviamente o moleque de 12 anos tem mais força do que o moleque de 6, 7. E a Bíblia diz: vós que sois maus, vocês que são ruins, que são humanos, cuidam dos seus filhos, quem dirá eu, que sou o Criador de todas as coisas, que sou o Deus de amor. Então, se Deus está falando não para você, você precisa entender que não é porque Ele te ama, não é porque Ele não te ama, mas é porque Ele te ama muito. Ele não quer que você se machuque, Ele quer que você viva o processo, Ele quer que você cresça durante o processo, Ele quer que você persevere durante o processo. Amém? Tanto Paulo quanto José tiveram um caráter totalmente mudado nessa época de silêncio. Vocês conseguem perceber? Paulo entra como um perseguidor cristão, né? Já falei, um matador, um terrorista. Quando ele acaba o processo, ele se torna no maior apóstolo que já existiu, no maior pregador, na pessoa mais apaixonada talvez que já tenha existido. José, ele sai
da terra do seu pai, como o filho mais querido, o filho mais amado, o filho mais desejado, a pessoa mais mimada, mais insuportável, para se tornar o rei, o governador do Egito. Ambos tiveram o seu caráter transformado durante o processo. E o que Deus quer te falar hoje é: me permita transformar o seu caráter durante o processo. Você acha que está bom, mas o Senhor está te dizendo: não está bom. Eu preciso transformar o seu caráter, amém? Meu quarto ponto: o processo tem um objetivo. Todo processo tem um objetivo. Deus não vai fazer com que você gaste o seu tempo. Deus quer que você entenda que o processo tem um destino, que o processo tem um objetivo, e esse objetivo é o que vai te colocar no centro do seu propósito. Vamos ler lá Gênesis 45, de 4 a 7. Disse José aos seus irmãos. Isso aqui depois, tá, gente, dos seus irmãos. José tem um sonho, interpreta o sonho de Faraó. Vou explicar, talvez você não saiba, ou alguém aqui não saiba. Mas José interpreta o sonho de Faraó, onde haveriam anos de fome, anos de dificuldade. Então, os seus irmãos saem da terra e vão até o Egito buscar comida. E José percebe que é os seus irmãos que estão ali. E aí entra uma coisa que nós vivemos diariamente: revanchismo. Essa pessoa me ferrou, eu quero que ela se ferre. Essa pessoa me complicou no meu trabalho, eu quero mais é que ela se exploda. Esse pastor falou algo que eu não concordei, eu vou lá no YouTube e vou dar um dedo para baixo, lá, não gostei, e vou criticar ele abertamente. Mas José não fez isso, porque ele entendeu o propósito dele. Olha que interessante. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido por aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Você entende que aqui José crava de uma forma muito objetiva o porquê de todo o processo que ele viveu? Sim ou não? José fala: não se preocupa, não precisa ficar triste. E eu acredito que José, a Bíblia conta depois lá, eu até anotei aqui, ó, Gênesis 42, 21, que diz assim: então dissemos uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, enquanto nos rogava, e não lhe acudimos. Ou seja, José se entristeceu, José ficou aflito. E humanamente falando, por muito menos, nós agimos muito pior. Mas José diz ao seu irmão, seus irmãos: não se preocupe, sabe, não precisa ficar triste pelo que vocês fizeram, porque eu fui levantado para que a vida fosse conservada. Ele continua dizendo lá, 45, 4 a 7, né? Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Deus tem um propósito em todo o processo. Eu não sei o processo que você tem vivido, mas Deus tem um propósito. Cabe a você descobrir o propósito, assim como José descobriu. Pessoas se perdem durante o processo, porque acham que tudo que é bom vem de Deus. E aqui eu quero ser muito específico e muito claro para vocês, para afirmar que nem tudo que é bom vem de Deus. Assim como nem tudo que é mal é por causa do diabo. A gente dá muito ibope para Satanás, sabe? A gente dá muita moral para ele. Nem tudo que é bom vem de Deus. Então, se você está num trabalho e você recebe a possibilidade de um outro lugar, ganhando mais, deixa eu te falar, talvez essa não seja a porta de Deus para você. Sabe, não busque a Deus para Ele corrigir problemas que você cometeu. Busque a Deus para Ele te preservar, para que você não cometa esses erros. O processo passa pelo teste do tempo. O tempo forja o nosso caráter, a nossa perseverança, a nossa identidade. Eu estou aqui para te falar que se você está vivendo uma luta, é porque Deus tem algo muito grande e o processo vai te levar ao objetivo final. Mas para isso você precisa entender o seu processo.
Para isso você precisa viver o seu processo. Para isso você precisa abraçar o seu processo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. E nós pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a entender o processo em que vivemos, Pai. Deus, eu sei que o que o Senhor espera de nós não é questionamento, mas é uma atitude de fé, e nós temos fé de que o Senhor opera para que nós tenhamos êxito em tudo que nós fizermos, Deus. Mas eu peço, Pai, que o Senhor toque no coração de cada filho teu aqui, porque muitas vezes o processo é doloroso, e eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude a lidar com as dores. A dor da perda, Senhor, a dor de alguma enfermidade, a dor da dúvida, o medo, a solidão. Deus, são sentimentos que não vêm do Senhor, mas que através desse sentimento nós aperfeiçoamos situações em nossas vidas. E eu peço, Deus, que o Senhor nos dê força para viver o processo de uma forma tão intensa e tão sobrenatural, que na nossa boca só haja júbilo, Senhor. Só haja a palavra de gratidão, Pai, por todo o momento, pelo processo, pelo tempo de vida que nós estamos tendo, Senhor. Deus, eu peço que durante essa semana, que essa palavra seja digerida em nossas vidas, que nós possamos digerir, Pai, entender um pouco mais, aprender com a história de José. Deus, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos ensine a confiar em Ti, Senhor. E que o processo transforme a nossa identidade, Deus. Que o processo transforme e prepare a nossa perseverança para que nós possamos ir muito além, Senhor. Que o processo prepare o nosso caráter. Nós precisamos do Senhor, Deus. Nos dê força para viver esse tempo, Senhor. Nos dê força para viver esse tempo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A minha palavra se encerra aqui, mas eu sei que Deus ainda quer falar muito mais com vocês. Então eu sugiro que você leia toda a história de José. Começa lá em Gênesis 37, vai até o 45, 46, mais ou menos, o capítulo. Porque eu sei que Deus vai falar com você. Isso aqui foi só algo que Deus quer começar na sua vida. E deixa eu falar uma coisa para você, gente. A revelação da palavra se tem através de intimidade, e não através de profeta, de pastor. Você não precisa de um pastor para Deus falar com você. Você não precisa de um profeta para Deus falar com você, embora essas pessoas são pessoas usadas por Deus. Mas o que eu estou te falando é que ao invés de você correr atrás de profeta e de pastor, corra atrás da palavra. Porque a palavra transforma. Eu amo pessoas, eu amo aconselhar. Se você quer se aconselhar comigo, eu vou amar ter um tempo com você. Mas eu não sou capaz de transformar a sua vida. Existem perguntas que eu não vou ser capaz de responder. Mas se você tem dúvidas sobre muitas coisas, sobre várias coisas, comece a ter um tempo intencional de busca de Deus. Palavra. Nós temos curso do Pódio aqui que pode te ajudar muitas vezes a entender coisas da Bíblia. Deus quer fazer algo, e essa palavra precisa gerar algo na sua vida, e que isso gere transformação. Amém?